Até a comunidade europeia sofreu uma série de problemas inclusive, existem países na Europa que não aderiram completamente à Constituição, né? Você vê o próprio exemplo da Inglaterra. Sim. A Inglaterra, ela é muito ciosa, muito briosa ali das suas prerrogativas, não adotou ainda a moeda europeia, né? Simplesmente ela aceita a Constituição com algumas reservas. A França, recentemente, derrota, não foi a França, foi a Holanda. A Holanda derrota a adoção de determinadas pressões da comunidade e não aceita. Portanto, não há ainda essa pactuação completa. Agora, é verdade que começa o jogo de pressão. Como eu disse, não há um pacto nobre, um pacto digno, nada disso. É pressão. Então, a Holanda vai ser pressionada para aceitar aquilo. E se rejeitou a primeira vez, na segunda vez vai ter uma maciça pressão para que ela aprove, para que então haja uma uniformidade de sentimentos e de conjunto normativo nesse texto constitucional. Nada disso se faz assim com grandes inflamações, com grandes inflamações de sentimento, nada disso. Eu acho que é pressão mesmo. Eu tenho absoluta convicção hoje, depois de ler bastante, de mastigar muitos autores, né, de que toda a nossa vida é uma vida de confrontos, uma vida de briga, uma vida de conflito, uma vida de quando se fala lá atrás, né, especialmente Rousseau, que fala de que aquilo é uma guerra constante. A civilização nossa é uma guerra constante. E é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo isso no continente africano, nós estamos vendo aí nos Estados Unidos querendo impor a sua ideia de nação, a sua ideia de democracia a outros países que não têm nada a ver com democracia, né? São países que vivem há muito tempo e desde sempre subordinados a governos ou de influência teológica, né? Quer dizer, um governo de fundo religioso, outros de ditaduras antigas, mas vem os Estados Unidos e quer impor a eles uma democracia que é a sua, que não é a deles. Claro, no exemplo de culturas diferentes. Claro que no exemplo do Afeganistão, isto valeu muito, porque houve toda uma reação de toda a comunidade mundial para que os talibãs fossem eliminados, né? Mas não houve o mesmo no Iraque. Quando então, a pretexto de se pensar que Saddam Hussein pudesse ter um dispositivo químico, uma bomba química para atacar os países, isso se revelou que não era verdade. Então, os Estados Unidos invadiram lá e hoje estão com dificuldade de sair. É o novo Vietnã deles. Como é que eles fazem para sair dali? Então, veja que no âmbito das comunidades internacionais não pode haver uma democracia só. Até porque a democracia não é só o governo da maioria. Sim. Não basta impor uma maioria. Para que haja uma democracia, nós temos que ter, primeiro, um rodízio do governante. Você tem que ter a manutenção das regras do jogo. Você não pode mudar o jogo no meio do sistema, no meio da regra, no meio da sua evolução. Você tem que ter a maioria que delibera, claro, e você pressupõe que a maioria esteja sempre certa. Apenas pressupõe, porque você tem que respeitar os direitos da minoria. Então, se você tiver a manutenção das regras do jogo, o rodízio do governante, o respeito às minorias e a decisão da maioria, mas essa decisão da maioria tem que ser legitimada pela minoria. Veja que interessante isso. Sim. Quer dizer, a minoria não pode simplesmente se entender massacrada por falta de argumentos. Quer dizer, é assim, ponto final, e decido. Não é isso. A minoria tem que ter a qualificação da maioria. Eu vou explicar isso, se você me permitir, com mais detalhes. Sim. Tá? Por quê? Veja bem. O que é uma legitimação? Quando eu reconheço o discurso de quem está do outro lado, eu reconheço razões a esse discurso. O que não se pode aceitar é simplesmente o massacre da minoria. Sim. E a minoria, quando ela reconhece na maioria, quando ela não desqualifica a maioria, mas ela reconhece nela que há razões suficientes para uma demonstração, não é simplesmente a imposição de uma decisão, mas a solução que se apresenta através dos argumentos, aí nós temos uma democracia completa. Primeiro, preservação das regras do jogo, e daí vem as existências dos requisitos formais. Tripartição de poderes, um governo em rodízio, livre eleição. Então você já entra na legitimidade do governo democrático. Doutor, a alternância de poder, no sentido que o senhor se manifesta, ela é necessária.
Com certeza. Como se mantém ela existente num processo democrático? Se barrando a reeleição, por exemplo? Você pode permitir uma reeleição, desde que ela não seja indefinida. Mas não seria antidemocrático? Ao se contrário. barrar? Não, você pode permitir a reeleição, agora, você não pode ter reeleições indefinidas. Sim. Por quê? Porque você vai dizer, bom, mas é democrático que Porque o povo escolha querendo. Sim. Mas aí tem o problema da manipulação. Né? Do uso da máquina. Aí entra o uso da máquina, entra a manipulação do governado, entra códigos de dominação. E Max Weber, quem muito bem analisa Weber. isso, né? O Weber analisa isso dizendo o seguinte, você tem 3 códigos de dominação. O econômico, o político e o ideológico. Né? O econômico, quando há o confronto das forças de dominação. Reis, eu vou atrapalhar o senhor um minutinho e eu quero que o senhor me explique os 3 códigos, segundo o ponto de vista de Max Weber, no nosso próximo bloco. Você é de casa, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique em conexão legal.